Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ale Audiobook, além das páginas. Continuando a leitura do livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, da mentoria O Jogo da Vida desta semana. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Capítulo 3. O balde de feedback. É um prazer vê-los mais uma vez. Aguardei ansiosamente por essa sessão, que é a minha parte favorita do treinamento. Começou a consultora. Os gerentes estavam reunidos para mais um encontro e era óbvio que a consultora havia chegado mais cedo para decorar a sala com diversos materiais de apoio. Hoje vamos aprender uma das lições mais importantes que conheço. Tão relevante que vou utilizar uma metáfora incomum para tentar transmiti-la a vocês. Espero que esse ensinamento seja útil ao longo de suas vidas. A metáfora. Havia 2 baldes de plástico sobre a mesa. A consultora pegou o menor deles, com uns 25 centímetros de diâmetro, e o levantou pela alça para que todos o vissem. Este é o meu balde de feedback, ela explicou. Ele está localizado em meu coração, e todas as vezes que alguém me dá qualquer tipo de feedback, positivo ou negativo, este vai direto para dentro do meu balde. Cada um de vocês também possui um balde de feedback no coração, e qualquer retorno direcionado a vocês vai direto para seus baldes. A consultora se aproximou da primeira fila de cadeiras e fez uma rápida pausa antes de continuar. A consultora, o problema é que nossos baldes contêm furos, disse, mostrando o fundo cheio de buracos. Alguns bem pequenos, outros muito grandes. Ela caminhou de volta até sua mesa e mergulhou um copo no balde maior, que estava cheio de água. Segurando o copo com uma das mãos e o balde de feedback na outra, ela despejou vagarosamente a água dentro do balde. A água, é claro, começou a escorrer pelos furos. Quando alguém me dá feedback, ele vai para o meu balde e eu reajo de diferentes maneiras, ela explicou. O problema é que o feedback vai embora por causa dos furos. Se eu não receber nenhum retorno adicional, meu balde acaba ficando vazio com o tempo. Quando não havia mais água em seu balde, a consultora o virou para mostrar que estava vazio. Essa é a metáfora do balde de feedback. Furos no balde. Depois de colocar os baldes de volta na mesa e enxugar um pouco da água que havia derramado, a consultora olhou para Scott e perguntou: Scott, quantos furos tem o seu balde? Acho que muitos, ele respondeu, sorrindo. Talvez, ela disse. De onde eles vieram? Ele pensou por alguns segundos e disse: Eu provavelmente fiz alguns deles. Os outros podem ter sido feitos por outras pessoas. A consultora balançou a cabeça em um gesto afirmativo. Muito boa observação. Acho que descarreguei uma metralhadora no balde de um dos meus funcionários alguns meses atrás, continuou Scott. Conte o que aconteceu. Scott encolheu os ombros, deu uma rápida olhada no diretor e começou. Até um ano atrás, ele era um de meus melhores funcionários. Em vez de encher seu balde com feedback positivo, eu o ignorei, achando que ele soubesse que era muito bom e que eu reconhecia seu ótimo desempenho. Acho que seu balde secou e sua produção caiu. Minha reação foi uma saraivada de críticas. Acho que isso é o tal do feedback crítico, né? Mas só consegui uma melhoria temporária. Sua produção voltou a cair. Desde que iniciamos este treinamento, comecei a entender que provavelmente eu seja responsável pelo que aconteceu. A consultora balançou a cabeça concordando. Espero que todos tenham escutado o que Scott disse. Talvez ele seja responsável,
mas acredito que depósitos positivos no balde de feedback desse funcionário possam resgatar sua produtividade. Scott, essa será a sua tarefa. Já comecei, disse ele. Trabalho de grupo. Depois do intervalo, a consultora disse que tinha chegado a hora de todos mostrarem que o treinamento valer a pena. Vou dividir a turma em 3 grupos e cada um deles terá 20 minutos para responder às perguntas que constam em pequenos cartões que vou distribuir. Cada equipe escolherá um representante que terá 5 minutos para expor ao restante da turma as conclusões de seu grupo. Aqui estão suas tarefas. 20 minutos depois, a primeira representante se levantou para fazer sua apresentação. Nosso grupo teve que responder à seguinte pergunta: como será que os furos vão parar em nossos baldes? Concordamos que todos os baldes têm buracos. Alguns são pequeninos, outros podem ser enormes. Concluímos também que alguns dos furos estão em contínuo estado de mudança, o que significa que até certo ponto eles podem variar de tamanho ao longo de nossas vidas. Mas vamos à pergunta sobre a origem dos furos em nossos baldes. A representante foi até o quadro, escreveu as palavras interna e externa e olhou para a turma. Nosso primeiro ponto é que os furos são provenientes de fontes internas e externas. Obviamente, ao falarmos de causas internas, estamos nos referindo às nossas próprias ações ou à nossa incapacidade de agir. Isso significa que podemos fazer um furo em nosso próprio balde. Um dos membros de nossa equipe lembrou que as pessoas autodestrutivas passam muito tempo criando buracos em seus baldes. Então ela fez um X ao lado de interna e apontou para a palavra externa. Discutimos calorosamente, para dizer o mínimo, a respeito de quem, além de nós mesmos, perfura nossos baldes. Não tivemos tempo suficiente para decidir se de fato podemos evitar que alguém faça os buracos, mas eu acho que podemos, sim, pelo menos até certo ponto. A representante escreveu os números 1, 2, 3, 4 e 5 abaixo da palavra externa e continuou. Fizemos uma lista com os 5 grupos de pessoas que furam com mais frequência nossos baldes. Ao lado do número 1, ela escreveu pais. Os pais estão em primeiro lugar, pois achamos que a maneira como uma pessoa é criada tem uma grande influência sobre o número de furos que são feitos à medida que ela vai se desenvolvendo. Interna 1. Nós mesmos. Externa 1. Pais. 2. Amigos. 3. Família. 4. Chefes. 5. Colegas de trabalho. Em seguida, a representante escreveu amigos. Os amigos são a segunda fonte porque as pessoas com quem nos relacionamos desde a infância e também na fase adulta exercem grande impacto sobre os furos. Próximo ao número 3, ela escreveu família. Até mesmo nas melhores famílias há rivalidade entre irmãos, competição, desacordos, brigas e até guerras. E não devemos esquecer o que um cônjuge pode fazer para encher ou esvaziar um balde. Os chefes, sejam eles gerentes, supervisores ou executivos da empresa, representam a quarta fonte. Alguns minutos atrás, Scott disse: como foi mesmo que você falou, Scott? Que fez um estrago no balde de um funcionário como uma metralhadora? Bem, quer seja intencional, quer não, como chefes podemos fazer furos nos baldes dos outros, tanto pela maneira como agimos, quanto pelo que falamos. Talvez até pelo que não falamos também. E, finalmente, nossa quinta fonte são os colegas de trabalho. A maneira como nos comunicamos uns com os outros no ambiente de trabalho inclui várias formas de feedback. A qualidade dessas conversas pode abrir novos furos ou tapar alguns antigos. É isso que tínhamos para dizer. Na sequência, o representante do segundo grupo foi até a frente da turma e deu início à sua apresentação. Tivemos que responder a 2 perguntas. Como as pessoas se comportam quando seus baldes estão vazios e quais são os indícios de que o balde de alguém está vazio?
A primeira coisa que nossa equipe concluiu é que as pessoas, em sua maioria, não sabem quando seus baldes estão vazios. É um sentimento ou uma emoção, algo que não conseguimos reconhecer nem compreender. Ele olhou para dois membros de sua equipe e continuou. Outra coisa sobre a qual discutimos é que, mesmo que uma pessoa soubesse que o marcador de seu balde está indicando vazio, seria muito improvável que ele solicitasse feedback. Os homens, principalmente, teriam dificuldade em fazer isso, pois tal atitude demonstraria fraqueza e não seria considerada muito masculina. Se, como alguns dizem, as mulheres se comunicam melhor e são mais intuitivas, é provável que elas estejam mais bem preparadas para saber se seus baldes estão vazios, e nesse caso, talvez tenham mais facilidade para pedir ajuda, mas não temos tanta certeza disso. Consultando suas anotações, ele completou: pensamos em alguns sinais que indicam que o balde está baixo ou até mesmo vazio. Melhor escrever a lista no quadro antes que pensem que a primeira equipe se saiu melhor do que a nossa. O representante caminhou até o quadro e escreveu: comportamentos que indicam baldes vazios, no alto. Depois colocou os números 1, 2, 3 e 4 embaixo do título e escreveu: baixo nível de produção e desempenho ao lado do número 1. Achamos que o desempenho de uma pessoa está diretamente vinculado à quantidade de feedback em seu balde. Isso não significa que pessoas parem de trabalhar quando seus baldes estão vazios, mas acreditamos que a manutenção do desempenho requer uma quantidade mínima de feedback. Próximo ao número 2, o representante do segundo grupo escreveu: dificuldade de relacionamento. Este item foi muito esclarecedor para mim. Nunca imaginei que a habilidade de manter um relacionamento amigável com os colegas de trabalho pudesse estar ligada à quantidade de feedback que as pessoas recebem. Em meu departamento, há 2 funcionários que não se entendem de jeito nenhum, mas vocês sabem como é. Não tenho enchido muito o balde de nenhum dos dois. Talvez seja a hora de lhes dar mais atenção e aumentar suas doses de feedback para ver se assim consigo melhorar a relação entre eles. Depois de escrever pouca iniciativa junto ao número 3, o representante disse: este foi o terceiro comportamento no qual pensamos. Apontou para o item no quadro. As pessoas com os baldes vazios são mais propensas a seguir ordens do que a assumir posições de liderança. Ter iniciativa significa ser capaz de tomar decisões. Aqui na empresa, já tivemos muitas discussões a respeito de como fazer com que os funcionários se exponham mais e tomem decisões. É um grande problema que enfrentamos. Baldes mais cheios talvez ajudem as pessoas a sentirem-se seguras para fazer isso. Bom, chegamos ao último elemento, que é a linguagem corporal. Ninguém em nossa equipe é especialista no assunto, mas todos concordamos que o corpo das pessoas dá sinais óbvios de que seus baldes estão vazios. Observei o Scott em nosso primeiro encontro, quando o ignoramos. Sua expressão facial, seus gestos e sua postura evidenciavam seu desagrado com o que estava acontecendo. O representante olhou para Scott e continuou: estamos sempre tão ocupados em obter ótimos resultados e em aumentar o faturamento que não prestamos atenção no que nosso pessoal está tentando nos dizer. Não parece difícil, basta ficar ligado ao que as pessoas estão dizendo com sua linguagem corporal. Depois de um rápido intervalo, foi a vez da terceira representante apresentar o trabalho de sua equipe. Em nosso cartão encontramos a seguinte pergunta: o que pode ser feito para tapar os furos no balde de uma pessoa? Enquanto se dirigia ao quadro, ela disse: parece que os grupos anteriores estabeleceram um padrão, portanto terei que escrever no quadro. Não podemos deixar que a melhor equipe pareça inferior às outras, certo? Ao segurar a caneta, a representante perguntou no mesmo tom de brincadeira: será que esta caneta mágica tem corretor ortográfico?
Sorriu, passando então a expor as conclusões de seu grupo. Nós identificamos 5 coisas que podem tapar os furos. A primeira é desenvolver maturidade emocional. Não existem muitas coisas que um gerente possa fazer para melhorar a maturidade emocional de um funcionário, mas achamos que, mesmo assim, devíamos incluir esse tópico em nossa lista. Não sei se alguém aqui leu Inteligência Emocional de Daniel Goleman, mas considero sua leitura fundamental. Acredito que o item número 1 seja um pré-requisito para ocupar a função de chefe, pai ou mãe. O segundo item da nossa lista é dar feedback de qualidade, pois acreditamos que o feedback de alta qualidade tem a capacidade de fechar alguns furos. Outro ponto importante é elogiar e reconhecer. Os funcionários que recebem elogios apropriados e oportunos, além de reconhecimento por suas contribuições à empresa, se sentem mais realizados, o que também contribui para consertar os buracos no balde. Esse assunto já foi amplamente discutido, mas não estou certa de que aqui na empresa o reconhecimento seja expressado de forma satisfatória. A representante olhou ao redor e prosseguiu. O quarto item é ajudar nossos colaboradores a comemorar as realizações. Como gerentes, pensamos apenas nos resultados projetados e acabamos esquecendo de festejar os sucessos individuais. Mas é importante fazer isso. Por fim, o quinto item de nossa lista é delegar o poder de tomar decisões. Chegamos à conclusão de que ter liberdade para decidir faz com que as pessoas se sintam mais envolvidas com o seu trabalho, o que certamente exerce influência sobre um ou dois furos. Bem, essas são as nossas conclusões. A terceira representante voltou para seu lugar, mas quando estava prestes a se sentar, olhou para a consultora e disse: Tem mais uma coisa. Levantamos uma questão em nossa discussão que não conseguimos responder. Não temos certeza se, uma vez aberto um furo no balde, este poderia ser remendado de forma permanente. Isso faz sentido? O que gostaria de saber é se um furo existente vazará para sempre. A consultora puxou uma cadeira e sentou-se. Você quer saber se, ao consertar um buraco com o melhor feedback possível, o remendo resistirá e por quanto tempo? É isso que quer saber? É, respondeu a representante. Essa é uma pergunta comum e, honestamente, não existe uma resposta definitiva, pois as pessoas são diferentes e as situações variam muito. O que posso oferecer são algumas orientações básicas. A resposta técnica é que, uma vez um furo no balde de feedback de alguém, qualquer conserto realizado poderá estragar com o tempo. O vazamento pode ser apenas de uma gotinha ou o remendo inteiro pode cair. A qualidade do remendo depende da qualidade do feedback dado e se ele foi bem recebido pela outra pessoa. Obviamente, é muito mais fácil tapar os pequenos furos do que os grandes. Consegui esclarecer a dúvida do grupo? Assentindo com a cabeça, a terceira representante respondeu: Conseguiu. É mais ou menos o que eu imaginava. Um furinho à toa pode ser fechado e assim permanecer por tempo indeterminado, mas um buraco grande remendado pode apresentar algum tipo de vazamento depois de um tempo. Faz sentido. Gostaria de poder garantir que um feedback positivo, cuidadosamente elaborado, remendará um furo de forma permanente, mas não posso. Essa é uma equação que envolve muitas variáveis. O que posso dizer por experiência própria é que, se vocês praticarem os princípios de feedback que estão aprendendo neste treinamento, estarão aptos a consertar furos e minimizar vazamentos potenciais. Estou convencida disso. Uma pergunta surpreendente. A consultora agradeceu aos participantes pelos relatórios e sugestões e pediu que todos pensassem no que as equipes haviam dito.
O encontro foi encerrado depois de alguns comentários adicionais. Quando os gerentes estavam se retirando da sala, Scott se aproximou dela. Obrigado pela aula. Estou aprendendo muita coisa. Acho que está me ajudando bastante. A consultora sorriu e disse: Eu é que agradeço pelo feedback positivo. Meu balde também se esvazia de vez em quando. A propósito, como anda o nível do balde de sua esposa? Como sabe que estou casado? Scott perguntou, surpreso. Pela aliança em seu dedo, respondeu a consultora. Scott olhou para a aliança e começou a girá-la com os dedos da mão direita. Você não deixa escapar nenhum detalhe, não é? Percebendo uma certa angústia na voz dele, a consultora explicou. Tenho um dizer que eu adoro. Os líderes que são eficazes no trabalho, em geral, são eficazes primeiro em casa. Você tem enfrentado problemas no trabalho, então é fácil supor que venha passando pelas mesmas dificuldades em casa. Também vou arriscar outro palpite. As causas devem ser parecidas. Em alguns segundos, passaram pela cabeça de Scott várias imagens dolorosas da esposa e dos filhos. Mas sua expressão dizia: Ainda não estou preparado para discutir este assunto. Ao perceber que aquela conversa deveria se dar em outro momento, a consultora completou: Antes de falarmos sobre isso, que tal dar uma enchida no balde de sua esposa? Isso vai encurtar consideravelmente nossa discussão e com certeza terá um impacto positivo em Jerry também. Como Jerry poderá ser influenciado pela minha iniciativa de encher o balde de minha mulher? Perguntou Scott. Experimente fazer o que estou dizendo. Acho que você vai se surpreender com o que pode acontecer quando melhorar o feedback em uma área de sua vida, respondeu a consultora. Preciso pensar no assunto, disse Scott. E assim finalizamos mais este capítulo. Em breve retornaremos com o próximo. Obrigada por estarem aqui comigo. Tamo junto e até breve.